Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Humberto Cesário. Pessoal, aproveitando que no nosso último encontro, no nosso último vídeo, nós falamos um pouco sobre os conceitos de sentença e de decisão interlocutória no processo civil e também no processo do trabalho, e demonstramos, inclusive, que a partir de então, nós temos uma possibilidade, a partir de agora, aliás, nós temos uma possibilidade muito clara de também uma decisão interlocutória, que decide antecipada, parcial e definitivamente o mérito, vir a transitar. Hoje eu quero falar justamente com vocês na sequência um pouco sobre as novidades de coisa julgada no processo civil e discutir os temas também no processo do trabalho. Primeiramente, eu tenho que ressaltar que o conceito de coisa julgada foi um pouco modificado. Se nós observarmos bem, a coisa julgada, ela estava definida no CPC de 73, no seu artigo 467. Coisa julgada era a eficácia da sentença não mais sujeita a recurso extraordinário ou ordinário. Então, olhe bem, nós dizíamos que coisa julgada era a eficácia da sentença não mais sujeita a recurso. Agora, se vocês observarem, o Código muda um pouco esta definição no seu artigo 502. Ele diz que coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Perceberam? Então, coisa julgada nos termos do 467 era a eficácia que tornava imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso. E a partir de agora, coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Perceberam duas diferenças? No CPC de 2015, dizia-se que a coisa julgada era a eficácia da sentença. Agora não mais. Está dito que coisa julgada é a autoridade da decisão. Esta é uma correção muito bem feita que o legislador fez em virtude de uma certa confusão terminológica que ocorria no CPC de 73. Porque, afinal de contas, ao dizer que coisa julgada era a eficácia da sentença, o Código aparentava dizer que era a coisa julgada que tornava uma sentença eficaz. E isso não é verdade. Nós podemos ter uma decisão, uma sentença, que, embora não transitada, pode ser eficaz. Tanto é verdade, por exemplo, que nós sempre trabalhamos com a execução provisória de sentença. Portanto, uma sentença, ainda que não transitada, podia e continua a poder ser executável. E, portanto, ela é eficaz. Então, houve uma troca do termo eficácia por termo autoridade. Porque, na realidade, não é a coisa julgada que faz a decisão eficaz. Na verdade, a coisa julgada é uma qualidade da decisão, não mais sujeita a recurso. E a segunda modificação, que eu tenho certeza que vocês já perceberam, é que o 467 dizia que coisa julgada era a eficácia da sentença. E agora o CPC diz que é a autoridade da decisão. Por que a autoridade da decisão e não a autoridade da sentença? Porque, primeiro, mesmo no regime de 73, era um equívoco achar que somente as sentenças transitavam. Porque também, por exemplo, um acordo não poderia transitar. Então, coisa julgada não poderia ser autoridade da sentença, mas autoridade de uma decisão de mérito, seja ela sentença ou acórdão no regime de 73. E agora, ainda com maior razão, é importante sublinhar que coisa julgada é a autoridade não apenas da sentença, mas
mais da decisão de mérito. Por quê? Porque no vídeo passado nós já vimos com muita clareza que as interlocutórias que decidem definitiva e antecipadamente parte do mérito podem sim transitar e serem executadas. Portanto, são decisões eficazes e que transitam. Então, com muito maior razão agora, nós temos que realçar que a coisa julgada é a autoridade não da sentença, mas da decisão de mérito, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Falando um pouco do conceito, agora eu quero discutir mais duas coisas com vocês ainda neste vídeo, que dizem respeito aos limites objetivos da coisa julgada e aos limites subjetivos da coisa julgada. Primeiramente, no que diz respeito aos limites objetivos da coisa julgada, nós também tivemos uma alteração muitíssimo interessante no novo Código. O artigo 468 no CPC de 73 dizia que a sentença que julgasse total ou parcialmente a lide tinha força de lei nos limites da lide e das questões decididas. E depois, lá no 469, dizia que não faziam coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para se alcançar a parte dispositiva da sentença, os fatos, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença, e também as questões prejudiciais resolvidas no curso do processo. Perfeito? Então, em síntese, o que fazia coisa julgada? O pronunciamento jurisdicional no qual o juiz acolhia ou rejeitava determinado pedido. Os motivos pelos quais o juiz se estribou para rejeitar ou acolher o pedido não faziam coisa julgada. O que faz coisa julgada é o provimento jurisdicional de acolhimento ou de rejeição do pedido, que constava da parte dispositiva da decisão transitada. Perfeito? Até aí estamos juntos. Agora, nós temos uma pequena novidade, mas muito interessante novidade, no regime de 2015. Por quê? Porque o artigo 503 do novo Código, praticamente repetindo o 468, diz no seu caput que a decisão, veja, não mais sentença, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Até aqui, nenhuma novidade. Basicamente, o caput do 503 repetiu o que dizia o 468 do CPC de 73. Mas nós temos uma novidade interessantíssima e muito relevante no parágrafo 1º do 503. Porque eu já disse, nos termos do 469, inciso 3 do CPC de 73, a questão prejudicial decidida incidentalmente no processo não fazia coisa julgada. E agora ela fará coisa julgada se estiverem presentes alguns requisitos. Olha o que diz o parágrafo 1º do 503 do CPC de 2015. O disposto no caput, ou seja, o limite objetivo da coisa julgada, aplica-se à resolução da questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo, se estiverem presentes alguns requisitos que eu vou elencar agora mesmo. Então, o que eu quero dizer, a partir de agora, as questões prejudiciais decididas incidentemente no curso do processo podem sim transitar e, portanto, elas passam a fazer parte dos limites objetivos da coisa julgada. Vamos exemplificar isso aqui no processo do trabalho. Por exemplo, se antigamente um determinado trabalhador viesse a juízo e alegasse que era empregado de um determinado tomador de serviços e pedisse, em função disso e de outros articulados, a condenação do seu suposto empregador no pagamento de horas extras e reflexos, o que ocorreria? Nesse caso, olha, o autor veio a juízo, relatou que era empregado,
mas não apresentou um pedido declaratório de existência de relação jurídica de emprego. Apenas apresentou um pedido de condenação em pagamento em horas extras e reflexos. O réu vem a juízo e nega a existência do vínculo empregatício. Nesse caso, o juiz ele iria instruir a existência ou não do vínculo, mas ele ia decidir o vínculo como uma questão prejudicial, imprescindível para que fosse galgado o mérito da demanda, que cingia-se à condenação ou absolvição no pedido de pagamento de horas extras e reflexos. Portanto, o juiz decidiria o vínculo como uma questão prejudicial, mas sobre esse pronunciamento acerca da existência do vínculo, nós não teríamos coisa julgada. A coisa julgada ficaria restrita às horas extras e aos reflexos. O que equivale dizer que se no futuro, por exemplo, o empregado ajuizasse uma nova ação em virtude do mesmo vínculo e pedisse, por exemplo, uma indenização por danos morais, materiais e estéticos em virtude de acidente de trabalho, o réu poderia negar de novo o vínculo. Porque sobre o pronunciamento prejudicial da existência ou inexistência de relação de relação de emprego, não teria ocorrido coisa julgada. No máximo, no regime anterior, para se obter a coisa julgada sobre a questão prejudicial, nós teríamos que manejar uma ação declaratória incidental, que eu não vou explicar aqui agora detalhadamente, porque o nosso vídeo é curto. Mas se vocês quiserem ver como funcionava uma ação declaratória incidental, vejam os artigos 5º, 325, 469 e 470 do Código de Processo Civil de 73, que vocês entenderão muito bem o que seria uma ação declaratória incidental, que possibilitaria excepcionalmente que, sobre questão prejudicial decidida incidentemente no curso do processo, nós obtivéssemos coisa julgada também. Portanto, coisa julgada sobre questão prejudicial, em regra, não ocorria no regime de 73, apenas por exceção, a depender do manejamento de uma ação declaratória incidental. Agora, não mais. O que o Código diz? Já mostrei aqui que sim, se estiverem presentes alguns requisitos, a questão prejudicial também fará parte da coisa julgada. Quais são esses requisitos? São os requisitos que estão elencados nos incisos do parágrafo 1º do artigo 503 do novo Código de Processo Civil. Ou seja, 1. Se dessa resolução depender o julgamento de mérito, no nosso caso do exemplo do vínculo de emprego, depende o mérito? Sim. Se a seu respeito tiver havido contraditório, prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia, e se o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la, a questão prejudicial, como questão principal. Portanto, nesse caso do meu exemplo aqui, o autor não apresentou um pedido de declaração de existência de relação de emprego. Ele se limitou a fazer um pedido de condenação no pagamento em horas extras e reflexos. Mas o réu negou a existência do vínculo. Essa existência de vínculo é uma questão prejudicial de cuja resolução depende o julgamento de mérito, horas extras e reflexos. Se, nesse caso, houver contraditório, se, por exemplo, não houver revelia, que inviabiliza o contraditório, e se o juiz, no caso o juiz do trabalho, tiver competência para resolver a questão, e ele tem, que obviamente quem tem competência para pronunciar sobre a existência ou não de relação de emprego é o juiz do trabalho, a questão prejudicial também passa a estar albergada nos limites objetivos da coisa julgada. Portanto, se amanhã houver uma outra ação entre as mesmas partes, elas poderão discutir outros pedidos, mas não poderão rediscutir a existência ou inexistência do vínculo, porque sobre esta matéria
nós obtivemos coisa julgada. Essa é uma grande diferença do CPC de 2015 para o CPC de 73. A ampliação dos limites objetivos da coisa julgada. E há também, agora, para a gente finalizar o nosso vídeo, uma pequena diferença, mas interessantíssima diferença, sobre os limites subjetivos da coisa julgada. Pelo seguinte motivo: o CPC de 73 dizia no seu artigo 472 que a sentença fazia coisa julgada entre as partes às quais ela era dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Ou seja, somente as partes ficavam vinculadas à coisa julgada. A coisa julgada formada entre dois litigantes não podia nem beneficiar nem prejudicar a terceiro. Agora, o que diz o artigo 506 do Código de Processo Civil de 2015? A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada. Até aqui nenhuma diferença. Não prejudicando terceiros, diz em complemento o dispositivo. Perceberam uma diferença? Lá no 472 do CPC de 73 está dito que a coisa julgada não beneficia nem prejudica terceiros. E aqui no 506 do CPC de 2015 está dito que a coisa julgada firmada entre as partes não pode prejudicar terceiros. Perceberam a diferença? Houve a supressão da expressão beneficiar terceiros. O Código de 73 diz que a coisa julgada não beneficiava nem prejudicava terceiros. E agora o Código de 2015 diz que a coisa julgada não prejudica terceiros. A contrário senso, o que nós podemos compreender a partir desta supressão? Que a coisa julgada, eventualmente, pode beneficiar terceiro. E isso pode ter um efeito muito interessante no processo do trabalho. Deixa eu tentar construir aqui para vocês um exemplo. Vamos pensar no seguinte: o trabalhador A ajuizou uma ação em face do empregador B e do empregador C, pedindo que o juiz do trabalho declarasse que B e C formavam um grupo econômico, e pedindo, na sequência, que eles fossem solidariamente condenados a pagar-lhe, por exemplo, aviso prévio, 13º, férias e FGTS mais 40%. Perceberam? Nós tínhamos dois pedidos. Um pedido declaratório, de declaração de existência de grupo econômico entre B e C, os réus B e C, e a condenação solidária dos réus B e C no pagamento de determinadas verbas trabalhistas. Então veja bem, a partir desse caso, vamos pensar a seguinte hipótese. O juiz, depois de instruir o processo, diz que não, que B e C não formam um grupo econômico e, portanto, declara a inexistência de grupo econômico entre B e C. Vamos supor que depois disso, o trabalhador D ajuize uma outra ação em face de B e C e, de novo, argua que eles formam um grupo econômico. Nesse caso, B e C poderiam invocar a coisa julgada firmada no processo anterior a seu favor no processo atual? Não. Por que não? Porque a coisa julgada, nesse caso, prejudicaria um terceiro, que é o trabalhador D. Agora vamos pensar no outro exemplo. O trabalhador A ajuizou a ação, fez o pedido declaratório e o pedido condenatório. O juiz instruiu e declarou que B e C formam um grupo econômico. E a partir daí analisa o pedido condenatório. Amanhã, se o trabalhador D vier a juízo, ele pode invocar a coisa julgada firmada no processo anterior a seu favor? Nessa hipótese, me parece que sim, porque a coisa julgada estaria beneficiando o terceiro.
e não prejudicaria os empregadores B e C, porque afinal de contas, no processo de origem, eles tiveram todas as possibilidades de exercer o contraditório da ampla defesa. Ou seja, eles exercitaram o contraditório e a ampla defesa, e depois de um contraditório exauriente, o juiz disse que eles, sim, formam um grupo econômico. Ou seja, eles se defenderam exaurientemente dessa matéria. Ou seja, se D invoca a coisa julgada no processo posterior, ele está invocando a coisa julgada no seu benefício, no benefício de terceiro. E me parece que essa leitura é possível a partir da redação do 506 do CPC de 2015, principalmente quando cotejada com a redação do 472 do CPC de 73. E decididamente, esse transporte inutilibus da coisa julgada de um plano individual para outro não prejudicaria um B e C, porque afinal de contas eles tiveram todas as possibilidades de discutirem em amplo contraditório e defesa a existência ou inexistência do grupo. Ou seja, essa transposição da coisa julgada de um caso para outro beneficia o terceiro sem prejudicar aquele que suportará os efeitos da decisão anterior. Porque na decisão anterior não lhes foi sonegado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Gente, o tema é polêmico, difícil, intrincado, complexo. Eu não vou aprofundar ainda mais. Eu quis apenas trazer um panorama para vocês das principais implicações da mudança do tratamento da coisa julgada do CPC de 73 para o CPC de 2015 e os seus possíveis reflexos no processo do trabalho. Fica aí a minha exposição para a reflexão dos senhores. Um grande abraço a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.